Matemática não é difícil, não. Aliás, não é dom, é praticar. E se você trava, o problema, muito provavelmente, não é você. Você sempre utilizou o método errado. Porque se fosse simplesmente decorar, quem tem boa memória nunca travaria em prova. Aí eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que são muito boas de memória e na hora da prova travam. Significa, vocês estão utilizando um método errado. Ou o método que vocês utilizam não funcionou, em especial com você. Então, dê chance a um novo método e faça com que, efetivamente, você passe a entender e não ficar decorando. Então, na realidade, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que o cálculo mental é um curso que faz com que você passe agora nas provas a resolvê-las com total tranquilidade, as respostas estarão corretas, feitas e dadas de forma mais rápida, e aí não tem aquela tremedeira e aquele famoso branco, ou então, ih, rapaz, tudo que eu estudei, nada caiu. Ah, eu sou um azarado. Para com isso. Na verdade, dê chances a um novo método e aí você vai entender. O problema não é estudar mais, é estudar com qualidade. E esse método, para quem é cálculo mental é um método para quem efetivamente precisa estar muito bem preparado para suas competições, em especial Enem, vestibular, na própria competição no dia a dia, mercado corporativo, enfim, para quem efetivamente precisa estar bem preparado e ser bem-sucedido nas competições. Então, para você que precisa alcançar nota máxima, cálculo mental. Agora, você que é maceteiro, quero distância. Esse curso não é para você. Vocês não têm paciência. Vocês ficam naquela de, isso aí eu nunca vou aprender. Matemática não é para mim. Me dá um macete. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo essa bagaça? Bunda na cadeira e estuda, meu. Não tem outra. Então, todo dia, 15 minutos estudando, em seguida praticar, e aí, passo a passo, você efetivamente vai passar a entender e não decorar. E os primeiros resultados você já vai ver nas primeiras provas. A postura vai ser totalmente diferente. E olha aqui, ó, alguns exemplos do pessoal, dentre os milhares que já fizeram o cálculo mental e que agora, ao sair da prova, passam a fazer o seguinte comentário: rapaz, aquele famoso branco, agora não dá. Então, na realidade, esse aqui costumava falar, matemática não é para mim, não. Esse aqui, esse costumava dizer, isso não entra na minha mente, não tem jeito. Esses e outros depoimentos são prova de que, efetivamente, quando você entende o que você está fazendo, o resultado é outro. E não fica naquela da aventura, esperar o santo baixar. Ultimamente, ele, às vezes, tem falhado, ele não aparece, não faz a entrega na hora certa. Meu. Ei, você quer conhecer um pouquinho como é que o método cálculo mental começou? Isso foi há aproximadamente 35 anos atrás. A minha filha Paola estava com dificuldade na matemática. Aí eu sentei e conversei com ela para verificar aonde é que estavam as dificuldades. Eu não consigo resolver isso aqui, não dá certo. E ela me mostrou, ela estava utilizando o chamado material dourado, as barrinhas, né? E, na realidade, isso não funcionou com ela. Aí eu tentei fazer uma espécie de régua de cálculo, e quando eu montei essa régua de cálculo e destaquei com cores, aí é que eu percebi que, primeiro, aquilo ia ter uma força muito grande, e praticamente faria com que ela passasse a enxergar, com certeza, a lógica e não ficar decorando resultados. E aí, claro, mais algumas adaptações, alguns cortes aqui e ali, e a coisa foi se consolidando. E ao longo desses
35 anos, eu venho, na verdade, aperfeiçoando o método e o problema, na realidade, é o mesmo com a grande maioria das pessoas. Vocês utilizam um método errado. Ficam tentando decorar, estuda em cima da hora, fica na expectativa do santo baixar. Não tem essa de tirar na sorte. O que você precisa é efetivamente entender a lógica, praticar, e aí a coisa fica muito mais fácil. E ao longo de todos esses 30 e tantos anos, eu venho aplicando isso nas minhas turmas normais e em empresas, com jovens, com adultos, e a sequência é sempre a mesma. O que você precisa, em primeiro lugar, é entender a lógica e não tentar decorar fórmulas. E antes de tudo isso vem o raciocínio. Você tem que ter uma sequência natural e que te leve à resolução correta. Não adianta também você fazer passo a passo em cima de uma lógica que não está correta. Então, em primeiro lugar, o que você precisa é entender o processo e não decorar. E transformar enunciado em expressão é uma decorrência natural de entendimento do assunto. Aí a coisa fica muito mais fácil. Então, ao longo desses 50 e tantos anos em que eu venho lecionando, e eu dou aula todos os dias, manhã, tarde e noite. E aí a gente vai ficando cada vez mais, né, calejado em termos da dificuldade que o pessoal tem, né? A gente está acostumado a ouvir, ih, rapaz, não nasci para isso. Matemática é dom. Isso é loteria. Não entra na minha mente. Né? Ih, rapaz, nada de desculpa. Estude, entenda e veja, não se trata de estudar mais tempo, mais horas, é estudar com qualidade. Vou explicar para você um pouquinho como é que é o método do cálculo mental. Na realidade, veja, a sequência é sempre a mesma. Você precisa primeiro entender. E depois que você entende, aí você tem que fazer o quê? O encaminhamento do raciocínio. E finalmente se adaptar àquilo que está sendo feito. Então, a fórmula é um simples detalhe. A conta, ela ocorre naturalmente. E se a questão muda, você não trava. Então, você vai ver agora como é que você pode, na realidade, vamos ver aqui como é que nós vamos conseguir mostrar a você a matemática, e em especial a aritmética, é pura lógica. E cálculo tem muito pouco. Na verdade, você tem que entender o conceito, e aí depois a coisa fica muito mais fácil. Então, nós vamos colocar aqui a nossa ilustre apresentação em termos de razão, proporção, em especial trabalhando com 2 e 5. Razão, proporção, você lê da seguinte forma: 2 está para 5, assim como 8 está para 20. Ou então, assim como 16 está para 40. Mas então razão, proporção acaba caindo em cima de fração, e se eu souber cara limpa e mascarado, automaticamente você está dominando, então, razão, proporção. E como eu costumo brincar, você realmente tem razão. Isso daí é muito fácil quando você pratica nessa sequência lógica as 4 operações, e aí é o caso particular de uma divisão que não é exata e que o pessoal começa a abrir, então, na forma de fração. Então, da mesma forma que você trabalhou com 2 está para 5, assim como 8 está para 20, ou 16 está para 40, que é como nós assinalamos aqui no nosso material, você agora vai me dizer se 4 está para 6, quem poderiam ser os seus equivalentes? 4 está para 6, assim como... E depois você vai me falar, por exemplo, 3 está para 9, assim como
Então ficam aí os ilustres desafios em termos de razão-proporção. E, de repente, se você multiplica em cruz, sorria, você vai obter o mesmo valor. 2 está para 5, assim como 8 está para 20. E se eu multiplicar em cruz 2 com 20 dá 40, 5 com 8 também dá 40. 5 vezes 8, 40, 2 vezes 20, 40. E razão, proporção. Aqui você tem duas tampinhas cor verde. Aqui você tem duas amarelas, 4 verdes. Aqui você tem 3 vermelhas, 2 amarelas e uma azul. E, de repente, a menor quantidade de cores. Essa daqui só tem uma cor. Maior quantidade de cores. Aqui tem 2, aqui tem 3. Essa daqui. Então, conjunto formado pelos elementos de uma única cor. É isso aqui, ó. 2 unidades verdes. E, se você quiser, você pode até detalhar. As tampinhas estão viradas. Conjunto com a maior quantidade de cores. E quais são elas? Daqui é esse conjunto aqui. Tem 3 vermelhas, 2 amarelas e uma azul. E essa daqui? Essa daqui, ó, tem um número par, amarelo e verde. Só que a amarela não está virada e a verde está virada. E se alguém perguntar, mas então, quantos conjuntos existem com quantidades par de cores? Opa, par de cores. Aqui tem, ó, aqui só tem um, não tem mais de uma cor. E aqui? Aqui tem 2 cores. Então, se é cor, só tenho cores, 2. Mas aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 4, par e par. E aqui não interessa se elas estão viradas ou não. Não é isso que foi dito no enunciado. E nessa daqui, o que eu tenho? Todas elas estão normais, não tem nenhuma virada. Mas aqui não tem número par apenas. Tem ímpar, ó. Tem 1, tem 3 e 2, que é par. Ok? Então, por exemplo, em termos de teoria dos conjuntos, você pode, deve e irá analisar quantidades, a forma como elas estão sendo apresentadas e, basicamente, e como a gente diz, cálculo mental é fundamental a sequência. Fórmula, isso é um mero detalhe. Conta ocorre naturalmente. E a questão mudando, rapaz, não é porque mudou uma vírgula que você já não consegue fazer nada. É justamente isso. Então, muda a conta, mas você não trava. Apareceu. Então, isso significa entender, raciocinar, adaptar-se e aplicar. Eu tenho mais de 50 anos de experiência em docência e me sinto muito à vontade em transferir a você toda essa experiência para fazer com que você faça uma prova de forma tranquila. Você não deve ter surpresas, nada de suar frio, nada de dar branco, nada de esperar o santo baixar, enfim, estar bem preparado para que você consiga o êxito, a nota máxima, o seu objetivo principal, que é passar no vestibular, passar no concurso, ser promovido na empresa. Enfim, a matemática é a mesma, qualquer que seja o ambiente. E quando você está muito bem preparado, não tem surpresa. E você quer saber quanto custa? Então, vamos lá. Nada de cursinhos, aulas particulares, um ano de... Não, rapaz. Só para você ter uma ideia, hoje, determinados cursinhos chegam a custar praticamente R$ 4.000 por mês. E, na realidade, você vai pagar R$ 297. 12 parcelas de 30,72. Pix, boleto, cartão, mas
Eu até acho que o pessoal da área comercial não sabe fazer conta. Eles ficaram loucos, mas enfim, o valor é esse, é uma mixaria, R$ 297. E na verdade, se você não tomar a iniciativa, se você não tiver atitude, se você não começar já, rapaz, o ano que vem você está aqui de volta. Imagina só quanto isso te custa. Um ano parado, não tem escapatória. O que que você precisa? Ter atitude, entender que efetivamente você precisa se preparar e parar com essa história de ficar jogando na sorte, achando que o santo ultimamente não anda fazendo entrega, não. E às vezes até além de entrega mal feita, fora do prazo. Brincadeira à parte. O que você vai pagar é um valor irrisório, mas você tem que ter atitude e tem que começar já. E será um prazer tê-lo ao nosso lado e fazer com que você conquiste esse diferencial, e a partir daí as provas passam a ser uma grande diversão.